Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rock Amor e Pizza. Aqui o sabor encontra a vibração do rock e o amor está em tudo. Hoje é um dia muito especial, é o episódio de número 5 e ao meu lado está um grande amigo, são quase 30 anos de amizade, meu compadre, padrinho da minha filha, é um cara que eu guardo no meu coração e tem uma história emocionante. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar com os insights desse papo e eu tenho a honra de apresentar Douglas Muramatsu. E aí, Meu pai? amigo, meu irmão, seja Beleza? bem-vindo. Muito bom. Obrigado. É um prazer estar aqui. Acho que fazer parte desse projeto agora que você está entrando na parte de divulgação, dessa parte de produzir um podcast. A gente estava nos bastidores aqui observando tudo começar e você vê assim como que é legal você montar, você está entusiasmado, você está participando disso tudo e a tendência é ir melhorando, né? Cada vez mais crescendo. Obrigado por me convidar para eu contar as histórias e passar um pouco dessa mensagem para frente, cara. Sim. Bom, para quem não conhece, Douglas Muramatsu é especialista em finanças, um cara que viveu no Japão, tem várias experiências no ramo administrativo. Explica aí você aí melhor, quem é o Douglas Coutinho Muramatsu? Cara, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa muito curiosa, que começou muito cedo, né? Tive a oportunidade de sair de casa, que eu costumo dizer que isso para mim foi o diferencial. E desde o dia que eu decidi que eu ia conseguir prosperar e fazer diferente, as coisas foram acontecendo. E eu sempre busquei observar o lado bom das coisas, né? Por mais difícil que tivesse a vida, por mais difícil que estivesse acontecendo, eu falava, vai passar, não tem dia que dure para sempre, e a ideia era sempre prosperar. E nesses 24 anos que eu posso dizer que foi o dia que eu decidi sair de casa, minha vida só melhora, só melhora, só melhora. As pessoas ao redor que a gente conhece, cada vez pessoas melhores, nossos amigos vão impulsionando. Então, eu sou um cara que trabalhei 10 anos no mercado financeiro, passei por grandes bancos, passei para a maior corretora do país. Hoje sou diretor de uma indústria de calcário, né? Fiz uma mudança assim bem diferente daquilo que eu vinha fazendo para o que eu faço hoje. E eu acredito que o sucesso de tudo isso daí foi lá atrás, quando eu decidi que eu iria fazer diferente e tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu realmente me dedico e acho que é isso que faz a diferença. Então, o que eu posso dizer, o cara que eu sou hoje é um cara dedicado. Sim. Então, já que você falou de lá atrás, Uhum. tem lá atrás, em 2001, quando você tinha 16 anos de idade, eu lembro de te levar no aeroporto e tal. Conta esse momento aí, como que foi, para onde que você foi, né, em 2001, com 16 anos, o que te fez tomar essa decisão? Conta essa história para quem está nos ouvindo aí. Essa é uma história muito legal porque ela define muito a minha vida, né? Em 2001 eu tinha 16 anos. Eu tinha terminado o ensino médio, né, o terceirão naquela época. Sim. Tinha prestado o vestibular para a CFO, queria ser militar. E não porque eu queria assim seguir realmente a carreira militarista, mas eu achava que fazendo CFO eu já conseguiria unir um pouco de renda com uma carreira que eu queria, era uma coisa que daria para eu já iniciar a minha vida dali então. Só que era um vestibular muito concorrido. Tinha umas 5 mil candidatos para 5 vagas. Era um negócio muito difícil. Passei, né, na primeira fase, mas não consegui avançar. E a segunda opção era a administração de empresa. Eu olhando aquele cenário, administração de empresa no FMT, 16 para 17 anos. Aquilo ali tudo muito difícil naquele momento. Eu já naquele anseio de querer ganhar dinheiro, de querer mudar um pouco. Meu pai morava no Japão, né? Meu pai já estava lá há mais ou menos uns 15 anos. E a minha mãe me sugeriu, né? Em conversa com meu pai, a gente ali num dia de conversa na mesa, ela falou, por que você não vai passar uma temporada lá? E eu olhando aquilo ali, falei, bom, é uma oportunidade de eu ir, ganhar um pouco de dinheiro, ganhar uma experiência, voltar para o Brasil e abrir um negócio. Eu acho que é o que todo mundo pensa, né? Vou voltar, vou ganhar o dinheiro e vou abrir um negócio.
E naquele momento eu resolvi ir. A gente preparou toda a documentação, né? Correu atrás. Isso era fevereiro, em abril eu estava com a passagem comprada. E aí a gente fez uma despedida, né? Saiu, Sim. passeou aqui em Cuiabá, aproveitou. E naquele dia, se eu não me engano, acho que foi 7 de abril de 2001, eu embarquei num voo da TAM para São Paulo. E aí eu embarquei num voo de São Paulo para Nagoya, para uma cidade na província de Shizuoka, no Japão. Só que assim, eu não estava entendendo muito ali. Eu tinha 16 anos e aí para mim tudo ainda era um pouco de festa, né? Tô indo pro Japão, tô indo aproveitar. Na verdade, aquilo ali na minha cabeça ainda passava um filme assim que eu iria aproveitar um pouco mais da minha vida. Só que quando eu cheguei lá, que eu entendi realmente o que eu estava fazendo lá, né? Eu fui lá para trabalhar, eu fui lá para conseguir ganhar um dinheiro e voltar. E aí foi quando eu me vi numa situação que eu falei, bom, se eu vim com esse propósito, eu tenho que fazer acontecer. E cheguei num país extremamente diferente em termos de cultura, em termos de pessoas. Não sabia falar nada do idioma, ou seja, Sim. aprendi tudo lá. E não tinha experiência profissional nenhuma, porque no Brasil eu nunca tinha trabalhado. Sim, 16 anos. 16 anos. Nem podia trabalhar se você Nem aqui. podia trabalhar. E aí as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu hoje olho para tudo isso, consigo fazer um momento de nostalgia, voltar no passado e ver, assim, que eu fui muito corajoso, cara. Eu Você fui muito foi corajoso. realmente. Ó, eu posso falar como amigo, eu tava lá, Tá. né? No dia que você pegou o voo, que você decidiu embarcar nessa jornada. Eu não entendia nada, assim, o que você ia enfrentar. Nem passava na minha cabeça como que era essa situação. Mas lembro você falando que queria ir e que você ia mudar de vida e que você queria dar um apartamento para sua mãe. Tinha um lance, tinha uma carga emocional bem significativa. Eu via você com 16 anos já se tornando um homem de verdade, né? Eu tinha mais, já devia ter, sei lá, 20 e não tinha essa noção de esse fardo, né, de ter que virar homem tão cedo. Eu acho que da nossa galera, você foi o que desbravou o mundo primeiro e que chamou A a responsabilidade. responsabilidade, né? Foi bem interessante. Eu costumo dizer que assim, a situação, ela às vezes molda a pessoa. Então, quando você se vê numa situação que você precisa se transformar, que você precisa se reinventar, ela às vezes acaba te colocando essa condição. Sim. Então, como eu já queria aquilo, já tinha a intenção de ganhar um dinheiro, de abrir um negócio, de tentar ganhar um pouco mais de recurso para melhorar de vida, eu acho que o Japão ele era uma saída de imediato, né? Você fala, bom, aqui no Brasil eu não iria conseguir fazer isso, mas lá eu ficava imaginando que eu poderia conseguir. Então, como eu tinha a descendência, como meu pai estava lá, eu resolvi ir. E assim, quando cheguei lá, eu ainda passei mais ou menos um ano, quase um ano. 16, cheguei lá em abril, em maio eu fiz 17. E aí de 17 para 18 eu não podia ainda trabalhar, porque as empresas também lá tem a questão da idade, que é igual aqui. Lá a maioridade é 21, mas 18 já te permite trabalhar. Como eu ainda não tinha 18, eu tinha que ficar fazendo só alguns bicos, né? Certo. Então eu fui colher arroz, fui trabalhar na construção civil, fui fazer algumas coisas que assim, meio sem registro, fazendo um bico aqui, um bico ali, sempre supervisionado por um adulto. E ali eu já comecei a entender que não era fácil não, que se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu quisesse me destacar ali, eu teria que aprender o idioma, eu teria que tirar a carta de habilitação, eu teria que buscar ser diferente dos demais. Sim. Porque se eu ficasse igual todo mundo, eu ia ficar a vida inteira ali naquela mesma rotina. Então, para eu conseguir ganhar mais, para eu me destacar, eu tinha que estudar. E aí eu foquei um pouco em cima disso. Eu lembro que nessa parte foram 10 anos de Japão. Foram 10 anos de Japão. Certo. Eu lembro que nesse período a gente se falava, tá, e você me mandava algumas fotos, dizia como é que tava lá. Eu lembro que você teve alguns trabalhos tipo de soldador e tal. Mas eu me lembro bem e queria que você contasse
Eu lembro que você saiu dessa fase operacional e já começou a vestir terno, gravata, virou um executivo lá no Japão. E eu achava isso muito interessante, porque geralmente as pessoas vão e ficam naquela parte operacional o tempo todo. E eu lembro que você galgou assim, alguns postos lá no Japão, bem interessante, que dava orgulho pra gente que estava aqui vendo a sua história. Conta aí, como é que foi esse processo lá? Assim, o Japão, ele é um país industrial, né? Então, assim, lá, igual diferente da gente, que é um país que produz muita commodity, aqui a gente tem a condição, tem terra, tem uma vasta extensão territorial. O Japão é uma ilha e ele é cercado por indústria. Então, basicamente, o que o Japão precisa é de mão de obra para fazer essa indústria funcionar. Então, quando eu cheguei, eu fui fazer parte desse, que a gente chama de DKSEG, né? Que são as pessoas brasileiras que saem daqui, descendentes de japonês, que vão para o Japão servir de mão de obra. E foram, assim, 6 anos fazendo isso. Trabalhei na Yamaha, trabalhei na Honda, trabalhei na Suzuki, fiz quadro de moto. E eu percebia que, assim, quando eu estava na Yamaha, por exemplo, meu setor era montagem. Eu montava o quadro da moto. Só que eu percebi que o soldador, o cara que soldava uma falha do robô, ele ganhava mais que eu, porque ele tinha uma qualificação de soldador. E aí eu comecei a falar, cara, como que eu preciso fazer para aprender a soldar? Aí comecei a mexe aqui, pedir orientação e em 4 meses eu estava soldando. Porque assim, não é difícil. Se você tiver força de vontade, se você quiser aprender, você vai mexendo, vai sendo meio autodidata e você vai aprendendo. Então eu aprendi a soldar, aí comecei a melhorar a minha remuneração. Então eu falava, bom, soldador já ganha diferente de um montador. Aí depois eu percebi que, poxa, um cara para ele, além de ser soldador, para ele ser um líder de uma linha, ele tem que ter habilitação, porque ele vai precisar levar as pessoas do turno dele. Então eu comecei a estudar também para tirar a carteira de habilitação. Isso foi todo um processo. Então quando você começa a observar o que tem ao seu entorno e você tenta melhorar, isso você consegue se você tiver assim bastante dedicação para chegar lá. E nesses 6 anos, basicamente era indústria. Por melhor que eu fosse soldador, por melhor que eu fosse montador, por melhor que eu fosse aplicador de cola, eu ia estar sempre na indústria. E um dia eu fui comprar um cartão de ligação internacional que a gente usava para ligar para o Brasil, para falar com a minha mãe. Eu usei isso aí também. E aí eu fui numa loja, chamava Nitiu Internacional. E cheguei lá, tinha um vendedor, que era o Fernando, era o gerente da loja. E eu vi ele assim, né, trabalhando, bem vestido, sem essa questão. E eu já meio tudo sujo, né, tinha acabado de sair do turno e tal. Eu cheguei para ele e falei, Fernando, o que eu preciso para trabalhar aí? Para ser um gerente de uma loja aqui também, para pegar uma representação, para eu mudar esse parâmetro aqui. Aí ele falou, não, aqui você tem que ter tino comercial, você já tem que saber vender. E começou a contar, né, que assim, o que eles precisavam eram pessoas mais desenrolada, que tivesse assim um certo conhecimento, uma comunicação. Eu falei para ele, faz um teste comigo, né? O que você precisa para você me testar para saber se eu sou um bom comunicador, um bom vendedor? Ele falou, Douglas, vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui 200 cartões, você tem até o final da tarde para vender os 200 cartões de ligação internacional. Se você conseguir, eu marco uma reunião para você lá na sede da Nitiu, né? Não era Tóquio. Eu esqueci o lugar aqui agora. É perto de perto de Yokohama, mas tem um nome a província. E aí eu falei, não, beleza, se eu vender os 200 cartões, você marca a reunião para mim? Ele falou, marco. Aí eu comecei, peguei os 200 cartões, fui para a porta da loja, todo mundo que eu entrava, eu falava, já ligou para sua mãe hoje? Já ligou para o seu pai hoje? Já falou com algum parente querido? E comecei a abordar as pessoas. Então, assim, já era um apelo emocional. Um apelo emocional. Ele era peruano, era filipino. Aí, quando era filipino, a gente tentava meio no inglês, né? Perguntava, né? Se ele call your mother, né? Se já falou com a mãe e tal. Era russo, era tudo com nacionalidade. E a minha intenção era vender aqueles 200 cartões. E eu consegui, assim, em 2 horas, abordar todo mundo e vender tudo. Aí ele falou, cara, você é um cara bom, né? Assim, você tem uma certa dedicação para isso daí. Vou marcar a reunião para você. Aí ele marcou, o dono da empresa chama Vitor Narita. Ele é um brasileiro também, que saiu daqui, saiu do Japão, ele já tinha uns 30 anos que estava lá, casado com uma chinesa, e ele tinha montado toda essa rede de assessoria para brasileiros ou estrangeiros que estivessem no Japão. E eu fui para lá para fazer essa entrevista com ele.
Só que quando eu cheguei lá, ele não tava. E aí eu fiquei sentado lá esperando ele. E a secretária falou, ó, ele vai demorar. Eu falei, não tem problema, uma hora ele vai passar aqui. E eu fiquei sentado lá. Aí o dia amanheceu, cheguei de manhã, as horas foram passando, já era umas 4 horas da tarde, eu tava sentado lá. Aí de tardezinha ele chegou, ele tava passando. Aí ele foi, a moça falou com ele que eu tava esperando para falar com ele. E ele falou que não, ali naquele momento ele tinha uma outra reunião que não ia dar tempo. Mas que eu voltasse amanhã. Eu falei, mas como é que eu vou voltar amanhã, pô? Eu tinha andado esse tanto já tinha rodado umas 6 horas de trem-bala para chegar lá, não tinha onde ficar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ser persistente. Aí peguei um hotel, fiquei meio ali, com a mesma roupa, no outro dia apareci de novo lá. Aí cedinho ele me chamou, falou, não, vem cá, vamos conversar. Aí conversei com ele, contei um pouco a minha história, falei que tinha interesse em trabalhar com eles, né, que era um cara bastante comunicativo e que acho que daria muito certo se ele me contratasse. E ele me deu a oportunidade. Ele falou, eu tenho uma mesa de telemarketing aqui, então inicialmente você ficaria aqui, todas as vendas de internet e telefonia vai cair nesse ramal e você atende as pessoas e ajude a configurar a internet fibra ótica. E eu fiquei ali uns 4, 5 meses fazendo aquilo. E começou a me dar um comichão, eu chamei ele e falei, Vitor, eu preciso viajar, preciso andar. Eu acho que eu sou muito bom lá fora e eu consigo trazer mais resultado para você se eu for para o comercial da sua empresa. E ele tinha 3 empresas, chamava City Tour, Telecom Travel e NIT Internacional. E ele me deu carta branca, falou, não, então faz o seguinte, tá aqui, pode ir, você tem aí o Japão inteiro para andar, pode ir visitando as nossas lojas e representando e fazendo as vendas. E eu fiquei uns 8 meses fazendo isso daí, eu ia, saía segunda, rodava o Japão inteiro, na sexta eu estava de volta, trazia de baixo comigo um monte de venda, passagem, assessoria, renovação de visto. E fui me destacando e fui entregando serviço e as coisas foram acontecendo. E um dia ele falou, ó, eu vou abrir uma unidade, que é uma loja em Toyama, faz fronteira de mar com a Rússia, lembro até hoje. Ele falou, lá é bastante frio, mas é uma unidade muito promissora. E eu acho que você tem a condição de assumir lá a posição de gerente da unidade. Eu já estava 1 ano e 2 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses na empresa, já trabalhava de terno, já tinha saído daquele mundo da fábrica, mas aí quando eu fui para a loja, quando eu fui assumir, aí realmente eu assumi a identidade do Gabriel Coutinho, né, que é Sim. o meu nome que eu tive que adotar lá. E para mim foi muito prazeroso, porque eu podia ajudar os brasileiros, eu podia prestar assessoria para eles, obviamente que financeiro foi muito melhor para mim também, passei a ganhar muito mais, passei a ganhar comissão, passei ter uma representatividade melhor. Eu conheci muita gente. Então, dos 10 anos que eu fiquei lá, 6 anos foi em indústria e uns 4 foi fazendo essa assessoria, fazendo esse trabalho que eu acho que me definiu muito no Japão, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito com a cultura deles, aprendi muito com os japoneses, acho que pude observar como eles fazem as coisas e isso hoje, até hoje, reflete em mim. Tudo que eu vou fazer, eu tenho uma paixão por aquilo que eu vou fazer. Eu me dedico porque eu realmente aprendi que a força, ninguém vence a força do trabalho, ninguém vai te vencer se você for um cara dedicado e se você realmente se entregar para aquilo ali, não tem como dar errado. Pode ser difícil, assim como várias coisas que a gente vai fazer, mas dar errado é pouco provável. Se você se dedicar, se você se entregar, você tem muita chance de dar certo, cara. E foi maravilhoso. Para mim foi a melhor experiência da minha vida, esses 10 anos. Imagino. Viu? Falei para vocês, o papo aqui tá só começando, mas ele engatou uma primeira, você viu? Ó, a gente já rodou aqui 10 anos da vida, foi assim uma experiência legal. Vamos oferecer para o nosso amigo aqui uma bebida, alguma coisa para comer, enquanto a gente organiza aqui a mente, que vamos passar para o próximo passo. Qual que é o seu sabor favorito aqui da Rock Amore Pizza, Douglas? Olha, Guga, eu posso dizer para você que assim, eu acompanho a pizzaria desde a construção desde dela. Antes da construção, desde né? antes da construção, né? Então, assim, eu já provei todos os sabores, inclusive aqueles que a gente estava testando e o que hoje me pega mesmo, que é a que eu sempre peço, é a de peito de peru, que acho que é The Doors, né? Sim. Para mim, ela assim, é uma combinação saborosa com o alho poró, ela dá um gosto para mim diferente de pizza e é a que eu sempre peço. Meus filhos adoram de calabresa,
né? Sim. Lá em casa sempre que a gente pede é metade calabresa, metade The Doors, metade Calabresa é campeã, sempre. Calabresa é campeã, eles adoram. E eu posso dizer assim, não é puxando o saco não, mas a gente é cliente de longa data e para mim hoje a pizza realmente é muito saborosa. Então, Sim. a que eu quero é a The Doors. Beleza, Wesley. Então, uma The Doors e para beber? Para mim pode ser uma Pepsi, pode ser? Pepsi. Uma E eu Coca. quero um suco de frutas vermelhas. Beleza. Bom, obrigado. Então, depois desses 10 anos de Japão, você lembra um dia que quando antes de abrir a pizzaria, eu fiz um dia teste. Aí eu convidei todos os meus amigos, você, sua esposa, tal, e a gente fez um mesão aqui para experimentar como seria ter uma pizzaria, tal. Você lembra como foi esse dia? O que que vinha na sua cabeça quando eu te falei que eu ia abrir uma pizzaria e que aquele dia era um teste, tal? Você lembra desse dia? Lembro. Cara, eu lembro bem. Lembro que quando você falou que você ia abrir um restaurante e ia ser uma pizzaria, eu até comentei com a Thalita, comentei com a minha esposa, porque assim, fazendo uma retrospectiva até um pouco antes da pizzaria, seu pai tinha vindo a falecer, né? É bem antes, 3 meses antes. 3 meses antes. E ali, eu pra mim achava que você queria ocupar sua mente. Eu falava, cara, ele hoje tá buscando alguma coisa, porque assim, seu Galvão foi muito presente na Sim. sua vida, na minha, né? Então, assim, toda vez que eu chegava lá, ele, ô, sou Douglas e tal, aquele vozeirão dele. Sim. E eu brincava muito com ele sempre foi muito carinhoso comigo. Então ele era um cara que estava muito presente ali e de repente a gente estava sem ele, né? E Sim. você também. Então eu falava para Thalita, eu falei, eu acho que ele vai se agarrar numa coisa que hoje ele vai ocupar a mente dele, mas que bom que ele está pensando em algo, né? Que bom que ele está querendo construir algo. E aí você falou, ó, vou fazer um evento teste, vou começar a servir as pizzas. Eu falei, vamos embora, pizza na faixa, né? Vamos comer. E já naquele momento eu percebi que a pizza era boa, né? Você já estava ali, já tinha uma massa saborosa, já tinha produtos de qualidade, já tinha um formato mesmo ali de pizzaria. E eu senti ainda que eu falei, ó, agora ele vai dominar essa parte de fazer a pizza e depois ele vai ter a parte da administração. Que era a gente Outro desafio. conversava sobre custo, sobre viabilidade, que é uma coisa que eu ficava olhando. Falava, beleza, a pizza, o produto dela, legal, mas e a parte administrativa, né? Como que ele vai tocar isso daí? E assim, os anos se passaram, cara, e isso mostra pra gente que aquilo que eu volto a falar, quando você se dedica a uma pizzaria, por exemplo, que não fecha nunca. Sim. Faz Você quer- 5 anos que a gente não fecha nenhum dia do ano. Natal, Ano Novo. E um detalhe, já fazem 4 anos que a gente abre das 11 da manhã às 11 da noite, todos os dias do ano. Você quer dedicação maior que isso? É. Você quer empenho maior que esse, cara? Você, assim, abrir o teu negócio de domingo a domingo, em datas festivas, em comemoração, isso aí é abrir mão até um pouco da tua liberdade, digamos assim. É claro que Abrir mão total. A gente Pô, ficou vários anos sem viajar, por vários exemplo. anos sem viajar, e assim, aí hoje, quem olha e fala, bacana, o cara tá indo pra Europa semana que vem, mas poxa, e os 4 anos que ele trabalhou 365 dias? É. Eu vi isso aí. Entendeu? Então, quando eu vejo hoje você conquistando as coisas que você está conquistando, para mim é muito prazeroso também. Porque eu vi o quanto você lutou por isso e aquele dia lá que você iniciou, que você ia fazer o evento teste, ele fica gravado na memória e a gente observa que se você se dedicar, se você se entregar para aquilo que você está fazendo, a tendência, né? Ou seja, a chance de prosperar é muito grande, né? É. Parabéns. Cara, ó, mas só para vocês aí entender o tipo de amigo que o Douglas é, ele é um cara que sempre comprou as nossas pizzas, nunca pediu um desconto, sendo amigo. Então, assim, até hoje ele faz questão de vir, senta, consome, paga as pizzas dele, sabe? Então, assim, isso para todo empreendedor, principalmente os pequenos como nós somos, é muito importante essa rede de amizade mais próxima adotar a empresa de quem está começando.
você ter algum amigo empreendedor, tal. É muito bom você ser um amigo igual o Douglas, que não só incentiva com palavras, com ideias, com experiências, que ele sempre tenta ajudar a agregar na minha empresa, ele também sempre ajudou financeiramente, né? Comprando os nossos produtos, pagando e propagando, né? Tanto é que o condomínio onde ele mora, também a gente é um dos pontos que a gente mais vende em Cuiabá, é lá no seu condomínio. E eu tenho certeza que é por conta Eu lembro que da publicidade de vocês lá. quando devia ter assim mais ou menos um ano e meio, eu acho, de pizzaria, para onde a gente ia, a gente levava a caixa, né? Uhum. A gente levava a caixa da pizza, ia fazer uma foto, era a caixa. Era pedir a pizza em casa, foto da caixa. Exato. E um evento, um lugar, boné, camiseta, o que eu pudesse usar, onde eu pudesse levar o Rock Amore Pizza, assim, para mim era muito prazeroso, né, cara? Sim. Poder ajudar e impulsionar isso aí. Porque assim, eu sempre fui um empreendedor do CPF, né? Sim. Eu nunca tive uma empresa, mas eu sempre fui a minha empresa. E eu sempre imaginava que assim, cara, se eu pudesse, eu sei que você faria igual por mim, então para mim não era nenhum sacrifício divulgar e ajudar a expandir o negócio. Mas você tocou num ponto muito legal. Quando a gente fala de empreendedorismo, geralmente as pessoas acham que empreender, obrigado, empreender é abrir uma empresa. E o Douglas, ele empreende por onde ele passa. Explica como que é empreender no CPF, igual você disse aí. Ó, empreender no CPF, para mim, é você fazer o teu nome, construir uma personalidade e associar a sua pessoa a coisa boa. Então, por onde eu passei, não sei se eu posso falar os nomes das instituições. Pode. Trabalhei já no Banco HSBC, trabalhei no Banco Santander, trabalhei no Banco Safra, trabalhei na XP e hoje sou o diretor da Indústria e Comércio Calcário Aliança. Sim. Desde o início, desde o Banco HSBC, quando eu entrei como gerente de relacionamento de altas contas, né, para o pessoal, para o público alta renda, a ideia era sempre ser um cara transparente, um cara íntegro, um cara honesto. Por quê? Porque você associar o teu nome a coisa boa, isso para mim dá muito prazer. Então hoje, as pessoas quando me veem ou quando falam de mim, você vê que ela está relacionado a uma personalidade, uma pessoa que conseguiu prosperar, uma pessoa que dá resultado, uma pessoa que... Alta performance, tem integridade e é muito dedicado no que faz, pai de família, honrado. E eu acho que isso é empreender no CPF, porque não é diferente de uma empresa. Você consome produtos de empresa que está relacionado a coisa boa. Né? Se você não tiver relacionado a coisa boa, ou seja, marca boa anda com marca boa. Então, empreender no CPF é você ser uma pessoa que leva o teu nome por onde passa. Sim. Assim como a sua empresa leva o nome dela por onde passa. A pessoa que consome uma pizza, ela relaciona o teu produto, a tua marca, a coisas boas. A produtos de qualidade, a entrega, a pontualidade, a honestidade com o teu cliente. Isso não é diferente de uma pessoa. Então, o teu CPF, ele só não é um CNPJ. Ele só não tem a complexidade de uma empresa. Sim. Mas ele também precisa ser tão cuidado quanto uma empresa. Por isso que eu digo empreender no CPF, né? Você relacionar você a coisa boa. A gente ouve falar muito também empreender no CNPJ do outro. Né? Eu sou uma empresa e é muito comum. No sábado a gente teve aqui alguns amigos em comum e 3 deles seguiu você por 2 bancos, né? Isso. Então, é comum a gente ouvir, para onde que o Douglas foi? O Douglas trocou. Eu acho que os seus clientes de banco só não estão comprando calcário, talvez por não ter onde pôr o calcário. Mas se tivesse, comprariam, né? Se consumissem calcário, com certeza eles estariam lá consumindo. Mas eu acredito, pelo que eu te conheço, que o seu maior empreendimento, eu acho que a empresa que você tem mais orgulho e investe tempo e tudo que for necessário nela, a sede começou lá no Japão.
né? Com a União Muramatsu Takahashi. Conta aí essa empresa aí, o que ela se tornou hoje e conta aí como foi essa jornada aí. Acho que você deve estar falando Da sua Takahashi família. Muramatsu, da minha família, né? Eu sempre blindei muito eles e eu, quando conheci a Thalita, eu estava no Japão. Eu já estava lá há uns 7 anos, mais ou menos, 6 anos, né? Já começou multinacional. E aí eu conheci ela no Orkut, né? Eu vi ali a foto dela e naquela época Orkut ainda. Aí comentei aqui, conversa vai, conversa vem, a gente foi se conhecendo, aí ela foi pro Japão, ela já tinha morado lá, aí ela voltou, a gente se conheceu um pouco mais, ela foi com o irmão dela, e em 3 meses a gente já estava morando junto, né? E de lá pra cá já tem 17 anos, eu acho, por aí, 16, 17 anos. E eu e ela, a gente sempre deu muito certo, né? Eu costumo dizer que eu faço o meu papel, ela faz o dela, e nós nunca definimos isso. Nunca foi assim escrito, esse é o seu papel e esse é o seu papel. Eu sou o pai, você é a mãe, eu sou o homem provedor e você é a mulher, é o coração da casa. Nunca foi falado nada disso, mas sempre foi sentido isso. Foi intrínseco que as coisas foram acontecendo. E a Thalita me apoia muito, né? Então, desde que a gente tá junto, eu sempre fui o mais aventureiro. Quando eu estava no HSBC, eu recebi uma proposta do Santander. Eu chegava com ela e falava: Ó, eu recebi uma proposta, o Santander está inaugurando um novo segmento, o Santander Select. Eles precisam de gerente de alta renda e eles me fizeram uma oferta, tá aqui. O que você acha? Aí ela ficava meio preocupada, pô, mas será? Vai fazer essa transição? Como vai ser a nossa vida? Eu falava, bom, eu acho que a gente precisa se arriscar porque é assim que a gente vai prosperando. E ela sempre ali me apoiando. Então eu sabia que se desse errado, em momento nenhum eu me sentiria acuado. Porque ela estaria apoiando na alegria e na tristeza, na bonança e na falta. E então isso me dava muita condição de ir. Base. Né? E quando eu voltei para o Brasil em 2010, ela ali sempre foi muito sábia. E assim, eu não podia nem estar entregando tudo isso aí, porque assim, às vezes você vai dar a chave do cofre e aí são coisas que acho que precisavam ser guardadas. Mas ela falou assim, olha, a gente vai voltar para o Brasil, eu acho que se a gente tiver um filho vai ficar melhor, talvez sua família vai me aceitar mais, a gente sendo uma família. Eu falei, mas acho que é isso que você quer? Você acha que isso faz sentido? Ela falou, eu acho que faz. Eu falei, tudo bom. E ali a gente começou a produzir o Gabriel. E o Gabriel, a gente veio para o Brasil, ela estava grávida de 2 meses. E quando eu cheguei, quando nós chegamos, o Gabriel nasceu aqui em Cuiabá. Isso aí me dava mais força ainda para lutar por eles. Claro. Porque ela tinha acabado de ganhar o Gabriel. E assim, logo no passado o período de amamentação ali, os passados 6 meses, ela já na luta. Já estudando, já trabalhando. Então, assim, ela sempre me apoiou, sempre foi muito esforçada. E ela sempre prezou por nós. Ela sempre arquitetou tudo para que a gente tivesse a melhor condição. Então, às vezes eu trabalhava muito, saía, voltava, chegava cansado e minha casa sempre muito harmoniosa. Eu sempre naquela paz. Eu chegava em casa, ela sempre conseguia construir um ambiente para que eu me sentisse em paz, para que eu sempre quisesse voltar para casa. Por mais longe que eu ia, por mais cansado que eu esteja, eu sempre queria voltar para casa. Sim. Porque quando eu voltava, eu me sentia bem. Eu não tinha nenhuma cobrança, eu não tinha nada que me estressava. Ela conseguia colocar o ambiente em meia luz para que eu realmente descansasse e no outro dia eu estivesse pronto para encarar de novo. E 8 anos depois que a gente teve o Gabriel, ela chegou em mim e falou, eu acho que a gente precisa ter mais um filho. E eu, não, Thalita, pra quê? Ela falou, não, acho que a gente precisa ter mais um filho, o Gabriel precisa de irmão, a gente precisa crescer a família. E eu ali relutante, falei, não, nós já passamos dessa fase. E ela falou, não, a gente precisa. E ela foi insistindo, ela me convenceu. Falei, tá bom, vamos ter mais um filho. E veio a Mariana. E cara, pra mim hoje, assim, é minha menininha, né? O xodó da minha vida. Então a Thalita sempre colocou a gente com coisas boas. Eu sempre associo ela ao crescimento da minha vida
a ela porque ela conseguiu me ajudar muito a construir o que eu tenho, a construir a família que eu tenho, porque a gente fala assim, o homem é a cabeça, né? Sim, Só que a mulher é o pescoço, né? exatamente. E ela vira a cabeça para onde ela quer. Então, ela conseguiu ser um bom pescoço, ela sempre virou a cabeça para o lado que tinha que virar. E a minha vida, eu posso dizer para você que ela prospera muito, a gente vai muito longe, porque eu consigo ter esse ambiente familiar, esse apoio. E isso serve até de espelho, né? Porque aí você vê os nossos amigos, aí todo mundo também, querendo ter família numerosa, querendo construir família. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, cara. Fora de tudo que eu consegui construir, a minha família Takahashi Muramatsu é minha empresa, é o meu bem mais precioso que eu tenho hoje, sem sombra de dúvida. Claro. Bom, eu sei disso, a gente convive entre as famílias. É, é uma honra ver todo o crescimento, né? Eu que pude participar, entendo isso. É muito bom ver as nossas filhas crescendo junto, né? Elas vão poder também contar essas histórias lá no futuro. Vai ser lindo o que ver. Assim como a gente cresceu junto também, né, compadre? Exato. A gente, assim, 30 anos de história, se você parar pra ver, tem gente que vai assistir que não tem 30 anos. É verdade. E a gente se conhece há 30 Minha anos. esposa não tem 30 anos. Você entendeu? E a gente já se conhece há 30 anos. E aí, hoje, nossas filhas brincam juntas. Então, poxa, se a gente com 70, olhar para trás e ver elas ali crescendo e falar, poxa, a gente já se conhece há 60 anos, né? Então, Sim. isso é muito prazeroso. Tá bom. Então, mas aí pra. Beleza. Quando você foi ali pro ramo financeiro, trabalhou nos bancos, tal, como que foi a transição do mercado financeiro para esse desafio de dirigir uma empresa de calcário? Eu lembro quando você veio com essa história, contou pra gente, falei, cara, que desafio, né? E eu entendo assim, cara, 100 quilômetros que você vai e tal. Conta aí, como que é? Sair do ar-condicionado, gravata, terno, ir pro empresa de calcário, bota, indústria, pé no chão, poeira, etc. Conta aí, como que é esse desafio agora, dessa Eu nova jornada? tava na XP e assim, tinha uma grande carteira já de cliente. Tava cômodo, né, Douglas? Tava cômodo, de certa forma, já tinha assim... Na verdade, eu já tava em voo de cruzeiro, né? Eu já tinha corrido tudo que eu tinha que correr, já tinha acelerado, já tinha rampado e tava ali em voo de cruzeiro. Tinha um nome na indústria financeira, tinha uma carteira grande de mais de 200 milhões de reais. E um colega meu que trabalhava comigo, que é o Carlos, ele tinha saído, né? Ele tinha aceitado um desafio também para ser CFO de uma holding que controla várias outras empresas. E ele, quando foi, ele falou, ó, se surgir alguma oportunidade, a gente pode voltar a conversar. Eu falei, não, beleza. E aquilo ali ficou meio no ar, né? Ele falou, não, ó, se surgir uma oportunidade, beleza. Mas eu nem levei muito a sério aquilo naquele momento. Tinha passado acho que uns 8 meses, mais ou menos, e ele me ligou um dia, falou, vamos tomar um café? E assim, nesses mercados, esse negócio, sempre que o cara fala, vamos tomar um café, você já espera que vai vir alguma coisa, né? E eu falei, vamos. Aí fui com ele tomar um café, ele me contou um brief do negócio, como é que seria. Ele falou, ó, tem uma oportunidade dentro da Roche que eu tô hoje, tem uma outra empresa que está nascendo, ela é num segmento de calcário, é uma indústria, e a gente está precisando de uma pessoa para dar cara para a empresa, para moldar o negócio, para conduzir, para dar formato, para fazer o comercial, fazer o back-office, fazer carteira de cliente e, além de tudo, fazer aquilo dar certo. E, rapaz, é um negócio bem desafiador mesmo, porque praticamente o que vocês têm lá então são máquinas construídas. Fora isso, não tem mais nada. Ele falou, não tem mais nada. Eu falei, vamos tentar entender um pouco mais. Aí fui conversando com ele, fui conhecendo outras pessoas dentro da empresa, que o Vinícius, que é o CEO da empresa, né, da Road, da indústria como um todo, da Road como um todo, né, que é onde tem as outras empresas. E eu conversando com ele um pouco mais, ele foi me mostrando
mais detalhes do negócio, pegamos o carro, fomos lá, conheci a operação e ele me fez uma proposta. Falou, ó, você vem, um contrato de 1 ano, você precisa, essa aqui são os seus desafios e aí eu preciso saber se você está dentro ou está fora. Mais ou menos nessa linha. Falou, ó, você pega o negócio agora ou o negócio é cabeludo no início e careca no final, né? Você consegue agarrar agora, depois você não pega mais. Sim. Cheguei em casa mais uma vez, falei, Thalita, é o seguinte, tem uma proposta assim, 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 ela é totalmente diferente do que eu já faço, extremamente desafiador, mas eu acho que eu dou conta. Aí ela falou, bom, conhecendo você do jeito que eu conheço, eu acho que você vai se dedicar muito, mas é totalmente diferente de tudo que você já fez. Você está confortável? Eu falei, olha, se não der certo, a gente tem uma reserva, a gente vai consumir um pouco dela, e posteriormente eu volto para o mercado financeiro de novo. Vou ter que construir essa carteira novamente, mas eu acho que desamparado a gente não fica. Ela falou, então, vamos embora, te apoio, encaro o projeto e vamos para cima. E aí fui. E para mim foi extremamente desafiador, porque troquei realmente o terno, sim, troquei a gravata por camisa, calça e botina. Chapéuzão. Chapéu. E aí tive que conhecer os equipamentos, tive que conhecer a indústria como um todo, o mercado de calcário, o que seria isso, como que produz. E aí eu lembro que eu confundia os equipamentos, chamava pá carregadeira de reta escavadeira de trator, porque é difícil você conhecer tudo de uma hora para outra. Sim. Mas aí veio, cara, todo o meu passado. E quando eu cheguei no Japão, eu fui trabalhar com equipamento. Sim. Então, assim, eu não estava desamparado de tudo. A base existia. Eu sabia muita coisa de linha de produção, sabia muita coisa de indústria, sabia muita coisa de processos. Principalmente a parte de 5S, a parte de estoque, a parte... Tinha sido líder de linha de produção, já tinha uma parte de gestão. Mas eu tinha que encarar tudo isso novamente no Brasil. Sim. Só que eu tive muito apoio também, né? Porque os donos da indústria, a família, é aquele tipo de coisa, né? Você se espelha por aquilo que você tá vendo. E os caras estavam em cima, eles apoiavam, eles perguntavam, assim, é muito detalhista, eles construíram o negócio deles do zero também. Sim. E a gente ia muito junto, então eu falei, bom, para eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer no intervalo de tempo que eles estão pedindo, eu vou ter que fazer mais do que todo mundo está fazendo. Então eu realmente trabalhei 24 horas. Os primeiros 7 meses daquela indústria, eu trabalhava 24 horas. Igual a sua pizzaria. Sim. Eu abria de domingo a domingo. Só que Douglas, abria de domingo a domingo. Eu estava lá segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Pousava lá, né? Pousava lá, dormia, amanhecia lá, anotava tudo, curiosidade, fui indo. Então, assim, com 6 meses eu estava entendendo realmente do processo, da indústria. Eu sabia como produzir o calcário. Feito isso, eu fui para a parte de venda, da parte de cuidar, a parte de administrar, a parte de construir esse back-office, né? Ou seja, setor de compras, setor de venda, fiscal, contábil, administrativo, gestão de pessoas, contas a receber, contas a pagar, RH, gestão de pessoas. Como eles já tinham tudo isso, uma parte eu aproveitei, mas uma parte eu tive que moldar de acordo com a indústria de calcário. Sim. E já vai fazer 1 ano e 5 meses que a gente está no negócio. O período de ramp-up, que a gente chama, que é botar o negócio para acontecer, eu acho que já passou. Já fizemos uma marca, já temos aí consolidado a Calcário Aliança. Já colocamos um volume grande de calcário no mercado. O próximo passo agora é conseguir atingir a marca de 2 milhões de toneladas. Sim. Que é uma coisa que a gente vai sempre almejando. Então, assim, o Marcelo, que é um dos donos, né, que é o acionista e está sempre direto comigo ali, a gente está sempre debatendo, ele sempre vai colocando um desafiozinho, mas sem ter um teto. Igual o mês passado ele falou assim, ó, o objetivo é tanto, mas vamos em frente. Quando deu metade do mês, a gente já tinha superado o objetivo e quando chegou no final do mês, a gente tinha feito mais do que o dobro do objetivo. Igual a Dilma. Igual a Dilma. A gente tinha uma meta, bateu a meta. Essa frase dela é icônica, né? Mas eu falo para ele, eu falo, ó, vamos sempre tentar ser mais do que aquilo que a gente está tentando por meta. Então não vamos traçar um objetivo para ficar preso. Chegou em 100 mil toneladas, vamos parar.
A gente fala assim, ó, começou o mês, vamos fazer 60? Vamos. Só que a gente começa a trabalhar, a gente vê que a gente vai passar os 60 e a gente não fala disso. A gente vai falar no final do mês, quando o objetivo era 60 e a gente entregou 100. Sim. Aí fala, puta, trabalhamos pra caramba, conseguimos colocar 100 mil toneladas, 130 mil toneladas, o objetivo era 60, você lembra? E esse próximo mês, vamos tentar fazer melhor? Vamos. Então a gente está sempre se aperfeiçoando, eu tenho esse apoio dele. Hoje eu acho que, para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer já tá assim, o mercado financeiro tá junto, mas essa parte da indústria de estar lá, de manufaturar um negócio, de fazer o desmonte da rocha, e fazer aquela rocha virar um produto, que isso vai para uma área que o produtor incorpora no solo e dali vira alimento, você participa de uma cadeia de transformação e isso é muito prazeroso. Sim. Então, para mim, essa mudança foi difícil no início, mas como todo trabalho que a gente faz, se a gente dedicar, colocar amor, colocar intensidade, a chance de dar errado é muito pequena. Exato. Então, hoje, tocar a indústria de calcário, para mim, é muito prazeroso. Não que é confortável, é trabalho todo dia. Sim. É trabalho todo dia. Provavelmente, na hora que a gente terminar aqui, eu vou olhar meu WhatsApp aqui, deve ter umas 70 mensagens. Mas é prazeroso. Acordar cedo e fazer isso todo dia. Bom, vocês perceberam aí, né, pessoal? É isso aí que a gente tem acesso sempre. Eu poderia ficar aqui conversando aqui horas e horas aqui com o Douglas, vocês acompanhando aí diversos insights. A gente sempre aprende. Os nossos finais de semana são sempre falando de assuntos legais e os papos não têm fim. Mas o programa tem. E no final de cada episódio, eu faço uma pergunta que é a seguinte. Se você tivesse acesso a uma senha, tipo uma senha bancária, onde você digita lá, abre um cofre, só que ao invés de um cofre, você vai ter acesso à mente e aos corações de toda a humanidade. Dos quase 8 bilhões de pessoas, você vai ter acesso de colocar uma mensagem dentro de cada ser humano. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para a humanidade? Ô Padre, eu poderia dizer amor, eu poderia dizer respeito, eu poderia dizer várias coisas que pudesse confortar ali através dessa mensagem, mas acho que eu vou pensar um pouquinho diferente, até pelos momentos de vida que eu já passei. São 40 anos de idade, 24 anos já trabalhando, já passei por muita coisa, já passei por cada situação, e assim, eu pudesse dizer para todas as pessoas, eu diria assim, não tem dia que dure para sempre, porque eu acho que a gente hoje vive muito ansioso, às vezes a gente entra num colapso mental por conta da ansiedade, então o que eu poderia dizer para todas as pessoas é assim, a mensagem é, não há dia que dure para sempre. Então, se o seu dia está ruim, se a sua semana está ruim, se o seu semestre está ruim, ele vai passar. Ele vai passar, busque o melhor, não tem dia que dure para sempre. Já teve momentos que eu falava, meu Deus do céu, de hoje eu não vou passar não. E aí eu olho para trás, eu falo, passou, e aí às vezes a gente até esquece daquele desconforto. Eu lembro um caso, sem querer interromper aí tudo isso aí, mas eu tinha vendido 7 passagens aéreas para uma família. Thalita estava comigo, ela lembra disso daí. Eu tinha vendido 7 passagens aéreas para uma família retornar para o Brasil. Certo. E aí os caras tinham comprado a passagem comigo, eu tinha solicitado o transporte para eles, e eles tinham entregue a casa deles, despachado toda a mudança de navio, eles só estavam ali para embarcar e voltar. E meu telefone tocou, era umas 4 horas da manhã, era o cara do transporte falando assim, Douglas, me diz uma coisa, eles vão embarcar de Nagoya ou de Narita? Eu falei, mas como assim de Nagoya e de Narita? Eles vão embarcar de Nagoya. E a outra, tipo, é como se fosse São Paulo ou Rio, sabe? Certo. Aí eu falei, Nagoya. Ele falou, pois é, nós estamos em Narita, você mandou o papel para mim aqui em Narita. Eu falei, não pode ser. Aí ele falou, vai embarcar de Narita. Eu falei, não tem como. Aí eu olhei a mensagem que eu tinha mandado para ele, realmente. Eu tinha mandado eles todos para o aeroporto errado. Nossa. Ali eu já comecei a entrar em desespero. Falei,
puta merda, como que eu vou fazer? São 7 pessoas, pai, mãe, esposa, filho, todo mundo ali. E aí eu pedi pra Deus, falei, Deus, me dá uma luz. Tem hora que você vai falar assim, cara, esse cara existe mesmo, bicho. Claro. Eu falei, me dá uma luz, me dá só um negocinho pra eu sair dessa, eu preciso da sua ajuda. Me mostra que você tá comigo. Nessa hora meu telefone tocou, era o Toninho da área de passagem. Falou, recebi um comunicado aqui que tem uma família assim, 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 que tá no aeroporto, tal, tá errado. E aí eu falei, pois é, Toninho, tô fudido. Não sei nem por onde começar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, fala para ele no balcão da companhia, perguntar se tem como trocar esse embarque, porque a Lufthansa, ela saía de Nagoya ou Narita, ia para Frankfurt, e Frankfurt vinha para o Brasil. Então de Frankfurt para o Brasil era um voo só. E do Japão saíam 2 voos que encontrava aqui e vinha para cá. Certo. Aí ele falou para mim assim, tenta fazer isso. Aí o que tinha comprado a passagem comigo, ele foi, colocou o telefone com a moça, eu falei com a moça falou, olha, por coincidência, nós temos 8 vagas. Olha, Deus é bom todo tempo. Cara, não tem como ter 8 vagas, cara, não tem. Ele falou assim, por coincidência, nós temos 8 vagas, você só precisa pagar uma taxa de embarque para trocar o aeroporto. Sim. E aí, de Frankfurt para frente, eles vão no mesmo voo. Eu falei, quanto é que é? Ela falou, vai dar uns 180 euros. Falei, de graça. Eu ia ter que pagar hotel, eu ia ter que remarcar voo, ia ficar um negócio astronômico para eu bancar. E aí conseguimos fazer todo o trâmite, eles embarcaram. Meu dia, dali das 10 da manhã para frente, já tinha dado uma melhorada, já estava mais aliviado. Por isso que eu falo, cara, não há dia que dure para sempre. Se agarra na fé. E assim, às vezes não é só pedir, né? Às vezes você tem que agradecer ele também. Mas eu já tive a prova de que, assim, ele estava comigo em alguns momentos. Então, se eu pudesse passar uma mensagem para a humanidade, se eu pudesse deixar isso no coração de todas as pessoas, eu acho que eu diria, tenha fé, não tem dia que dure para sempre. Se a fase está ruim, ela vai passar. Ela vai passar. E se tiver boa, ela vai passar também, tá? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Rock Amor Pizza. Hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do meu grande amigo Douglas Muramatsu. Então, agradeço a todos que assistiram ao nosso programa até agora. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem um episódio novo. Então, obrigado. E quem não conhece a Rock Amor Pizza, vem aqui. Traga sua família, vem aqui bater um papo, conhecer a nossa estrutura e sentir todo o amor que temos para oferecer. Um grande abraço e muito obrigado, Douglas. Cara, obrigado você por ter me convidado. Pessoal, eu peço que, assim, você que está assistindo, assista com carinho, dá muito trabalho produzir isso aqui, eu posso dizer, sou prova disso. É difícil falar aqui, então às vezes parece que você tá ali, tá falando e tal, a pessoa já te remete a um profissional, não é. É um negócio que tá acontecendo, é difícil fazer isso aqui, então acho que tem muita coisa para acontecer, muita coisa boa. E esse cara aqui, a hora que ele põe a mão, que ele resolve fazer um negócio, a tendência é prosperar. Você vai ver daqui 5 anos o que isso aqui vai estar. E acredite, você vai falar assim, eu assisti o 5º episódio, olha só a diferença do 5º para o 1005. Né? Então, parabéns, compadre. Obrigado. Deus vai te abençoar, você é um cara esforçado, você é um cara que tem muito a crescer. E eu tenho a benção de estar do teu lado e a gente poder acompanhar tudo isso. Parabéns. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau.